Programa Vozes da Cultura. Mergulharemos hoje em uma jornada emocionante pelo coração vibrante do bairro do Roge, aqui no Polo de Comunicação da Casa Pequeno Davi. Bairro do Roge, lugar que se mantém resiliente através de sua rica herança cultural, das encantadoras quadrilhas juninas, às envolventes alaúças, das pulsantes escolas de samba e o poder da ancestralidade dentro da resistência da capoeira. E hoje a gente começa essa emocionante viagem em uma jornada em que pretende trazer todos os fazedores de cultura aqui do bairro do Roge e no coração, aqui na Casa Pequeno Davi. E nada melhor de começar uma jornada dessa, um mergulho de emoção, do que o grupo de capoeira Angola Palmares, né? Que eu já compartilhei aqui, que é o grupo em que fez com que eu tivesse um olhar diferenciado para o mundo, que tivesse essa vista de que a cultura de fato é importante. Tirou um véu que existia em meus olhos e hoje estamos aqui com o mestre Dário e a mestra Malu. Sejam bem-vindos. Achei. Isso aí. E hoje a gente queria falar que nosso programa Vozes da Cultura, né, nasce hoje ao som do berimbau, ao som da percussão, e a gente conversar um pouco como é o grupo de capoeira Angola Palmares, como surgiu, qual é a sua relação com o bairro, e assim a gente vai conversando, é um bate-papo legal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Dário, né, eu sou filho de São Francisco e de Dona Alice, né? Sou nascido e criado aqui no bairro do Roge e até hoje eu permaneço aqui, eu resido no bairro até hoje. Meus filhos também são criados aqui no bairro, né? Então, eu iniciei a prática da capoeira no início dos anos 90. Né? Em 1990 eu comecei a praticar capoeira e a partir de março de 98 eu inicio as aulas de capoeira na Escola Piolim, né? Então a gente começa as aulas pela manhã e atende aqui o pessoal do bairro, né? O pessoal que chama de Asa Branca, né? Então, e de lá para cá são 25 anos e desse período para cá tem um pessoal que lá do começo que nos acompanha até hoje, né? Então o grupo ele nasce nesse período que eu citei e é coordenado por mim e pela mestra Malu. Na época que eu iniciei o trabalho aqui, eu era instrutor de capoeira, né? Tinha o cordel amarelo e azul, e Malu tinha cordel amarelo, né? Então, inicialmente eu começo as aulas, né? Malu me ajudava nas aulas, e a partir do ano 2000 surgiu a possibilidade de nós iniciarmos também uma turma com as crianças do PET, né? O Programa de Erradicação de Trabalho Infantil estava sendo implementado pelo governo federal e eu recebi um convite para ministrar aula para essas crianças. Só que na época eu já ministrava aula pela manhã no Centro Livre Meninado em Jaguaribe, de onde Edson teve a possibilidade de praticar capoeira conosco lá, né? Então, pela incompatibilidade de horário, acabou que a mestra Malu assumiu a turma na época, né? Então ela dava aula lá de segunda a sexta pela manhã e à tarde a gente fazia um trabalho de capoeira também na Escola Piolim, né? Então eu ministrava aula de capoeira para uma turma masculina e a mestra Malu para uma turma feminina, e depois ela pode comentar como foi essa experiência. Então a história do nosso grupo aqui no bairro começa nesse momento, né? Então hoje o grupo, passado esses 25 anos, existem 5 professores, né, graduados por nós, e 4 instrutores, né, e uma outra galera que nos ajuda hoje na organização do grupo, né? Então, sempre que a gente sai para uma apresentação ou que a gente precisa se ausentar da cidade por conta de algum compromisso que nós tenhamos com a capoeira, são esses alunos que ajudam a manter o trabalho, né? Então, eles se responsabilizam de pegar as crianças, levar para o espaço, organizar o espaço e ministrar as aulas. Então, e eles também fazem o seguinte, eles dividem a aula. Então, um faz uma parte da aula, outro faz outra parte, em comum acordo. Então, é assim que a gente vai buscando gestar o nosso trabalho. Boa. É emocionante, né? A gente falar um pouco de nós mesmos. Assim, eu
O mestrado me apresenta inicialmente, eu vou dizer assim, hoje mãe, mulher, periferia, muito orgulho de ser do Roger, de levantar essa bandeira da cultura do bairro do Roger. E como capoeirista, a gente aprende que a capoeira é negra demais, ainda para estar em muitos espaços, talvez periférica demais, talvez ainda atenda muitos sobreviventes dessa periferia. Então, a gente compreende a capoeira como essa prática de resistência. Ela passa para os nossos corpos, né? Aí eu posso falar da minha experiência mulher, né? Porque eu venho por uma tradição de capoeira Angola, que a gente ainda tem uns resquícios do patriarcado, porque a gente é essa sociedade. Então, quando esse corpo mulher chega numa roda de capoeira, eu acho que ela democratiza a experiência da capoeira. Eu acho que nosso grupo é uma referência de uma prática de educação referenciada hoje e que ela compõe esses sujeitos na roda. Sujeito LGBT, sujeito negro, sujeito que faz desse corpo essa experiência de estar no mundo em relação com a sua comunidade. É aquele sentimento de pertença, sabe, Edson? Você diz assim, que bom começar com esse lugar, com essas pessoas, né, que estão comigo, que eu levo. É isso. A capoeira dá esse sentimento de pertença, de afetividade a uma criança, que ela estando naquela roda constantemente, com o passar do tempo, ela continua sendo do grupo. Porque esse pertencimento às pessoas, a uma experiência boa de roda, de aprender que pode, sabe? Quando você faz uma U, uma estrelinha, vê o mundo de ponta cabeça, e nesse rolê aí, só quem entende que é capoeirista, é algo que nos marca. E isso é muito importante, principalmente para uma periferia, que devido às políticas do Estado brasileiro, a gente é tão ausente de políticas públicas, né? De saúde, sabe? De uma educação. A gente ainda tem muito que avançar. Eu acho que o grupo da gente tem uma pegada de dizer assim, eu sou porque nós somos, e a gente sempre precisa ir mais. Isso é tão forte que eu acho que no grupo da gente, uma experiência que me traz, Edson, é lembrar que a gente já conseguiu ir para Salvador com 20 alunos. Certo? E isso, você imagina que cenário de Brasil era esse que possibilitou a gente se juntar, a dívida, que a gente é tudo classe trabalhadora. A gente tudo é trabalhador. Né? E mais, viu? Foi de avião, como é que está fazendo a mãozinha aqui, foi de avião. Tu imagina 20 pessoas do Roger, que é Baixo Roger, foi Daiane, foi Bamba, foi Nina, e essa galera assim foi. E a gente, quando chegou nesse lugar, no aeroporto de Recife, no aeroporto de Salvador, como a gente sentiu estranhamente alguns olhares. A gente disse, não, nós podemos, nós estamos aqui. Eu acho que a capoeira abre essa porta para o mundo. A gente, sem perder a raiz, sabendo que a raiz é de verdade, que a gente pisa no chão do Roger, que a gente entende nossas complexidades, a gente entende o que é a comunidade do Oeste, o que é a comunidade Asa Branca, o que é Terra do Nunca. A gente compreende o que é ser um bairro que faz cultura. Eu acho que isso é uma marca que traz também para o Grupo Capoeira Angola Palmares, que a gente compreende que a partir de nós, muitos alunos voltaram para o terreiro. Às vezes você não tem uma fala que valorize sua família. No Grupo Capoeira tem. Então, tu tem famílias que os mais jovens voltaram para ter essa prática ancestral a partir dessa valorização do grupo. Às vezes aprenderam a tocar com o mestre, dar uma percussão que hoje volta para o terreiro. Então, os meninos que estão no urso, os meninos que estão em quadrilha, muitos passaram e passam por nós. E a gente começa a perceber que é necessário o sujeito em trânsito. O sujeito que vai e vem para a roda de capoeira, porque o mestre disse para a gente, capoeira na roda, capoeira na vida. Então, Edson, abrir essa roda com você aqui, para a gente é um orgulho de exatamente trazer essa filosofia. Aonde eu vou, eu levo os meus. E como Costa Savares disse, né, a gente vem de muitos passos, os passos vêm de longe. Acho que é isso. É muito bom. Eu também, na fala do mestre Dário, eu me coloquei de novo lá no Jaguaribe, na Casa Pequena Davi, né? Fruto do programa PET. E aí, quando começa, né? Quando eu comecei, eu não tinha essa visão, né? Queria logo estar na capoeira como algo de autodefesa e tal. E é muito mais que isso, né? É um legado social e cultural que vocês fazem, né? Eu sou muito grato, né? Quantas vidas vocês salvaram? Eu sou uma vida salva pela capoeira, eu sou uma vida salva pelo mestre Dário, pela mestra Malu, né? E as oportunidades, tanto o que aconteceu com minha vida depois disso, né? Serve até como um depoimento. Isso é muito bom. Aprendi a percussão, né? E aí depois tive um grupo de percussão, né? A gente montou um espetáculo, então, de certa forma, também me trouxe de essa visibilidade da cultura como algo de renda, né? E essa paixão de estar, de fato, escrevendo projetos, tudo começou ali, né? E a capoeira também, com o tempo que eu não podia mais participar da casa, acho que com 16 anos, né? Aí volto pro Rangel,
E aí conheci um outro mestre, mestre Manuel, de Taekwondo. Aí ele via e disse, tu já chuta, só é botar o nome dos golpes, né? Um que é martelo, tu vai chamar Apchagui, um que é armado de costa, a gente vai chamar outro nome. Então a gente vai estar adaptando. E aí em 2005 eu participei de um torneio paraibano de Taekwondo, fui campeão paraibano. Aí foi em 2005, mas a pabulagem ainda até hoje. Todo canto que eu vou, eu conto essa história. Porque aí eu já tinha aprendido a chutar, já tinha aprendido a me defender. Claro que são artes marciais diferentes, são técnicas diferentes, mas foi lá na capoeira que eu aprendi, né? Foi uma porta que se abriu. E aí, terminando esse depoimento, eu já faço uma fala para vocês. Quando vocês iniciaram, vocês tinham essa percepção que o grupo de capoeira Angola Palmares, que o trabalho que vocês faziam iriam salvar vidas, iriam se tornar um legado social e cultural? Assim, o trabalho, a minha intenção quando a gente resolve iniciar o trabalho aqui era de possibilitar aos moradores do bairro, aos crianças e adolescentes do bairro, um pouco daquilo que foi dado para mim, né? Aquilo que eu aprendi. Eu acho que eu pensava assim, se a capoeira está fazendo e faz bem para mim, eu acho que poderá fazer bem para outras pessoas, né? Então, quando eu começo o trabalho aqui, eu começo muito nesse desejo, né? Logicamente que a gente não tinha noção do impacto que isso ia causar, né? Porque quando a gente começa, tudo é novo, né? Tudo é uma experiência nova e que a gente vai fazendo o ajuste na própria caminhada, né? Então, havia uma forma de pensar a capoeira, uma forma de trabalhar, mas sempre com a pegada da capoeira enquanto cultura, né? Então, a capoeira ela é definida de várias formas, né? De maneira inseparável. Capoeira é dança, capoeira é luta, capoeira é esporte, mas a gente busca, dentro do trabalho que a gente desenvolve, trabalhar a capoeira enquanto cultura afro-brasileira. Então, para isso, a gente busca historicizar também a capoeira, né? E aí a gente faz essa questão de linkar, né? De valorizar quem veio antes. E aí, por falar em quem veio antes, acho que faz parte da minha apresentação também, né? Que assim, eu fui formado mestre por mestre Lázaro, né? E mestre Lázaro é aluno do mestre No, né? Então, a gente sempre busca, a gente chega, mas quando a gente chega, a gente traz os mais antigos do que nós, né? E aí eu continuo dizendo que na presença desses mestres, apesar de hoje eu também ser um mestre, eu me transformo em contramestre. Então, a mestria do trabalho, da roda, do grupo, passa para essas pessoas mais antigas, né? Pela experiência que eles já têm, né? Então, mas a gente, quando começa, a gente não tinha noção da dimensão que esse trabalho, da proporção que esse trabalho ia tomar. Porque na própria caminhada, a gente conseguiu estabelecer o diálogo, né, como a mestra Malu falou, com as escolas do bairro, né? Então, nós fizemos trabalho dentro da escola Frei Afonso, fizemos trabalho dentro da escola João Coutinho, fizemos trabalho dentro da escola Nigina. Esse trabalho da escola Nigina, ele coincidiu também de ser um trabalho que foi realizado hoje, né, pelo professor Gabriel, que é meu filho, e eu também estava junto com ele lá, mas também eu estava cursando pedagogia na Universidade Federal. E aí eu tive a possibilidade de realizar o meu estágio dentro dessa escola. E aí, como a gente transitou por todo o bairro, né? Então, assim, a gente fez trabalho em todas as escolas públicas do bairro, fizemos aqui na Casa Pequena Davi, na Escola Piolim, na Casa das Irmãs do Oeste. Então, a gente tinha um diálogo praticamente com todo o bairro do Roger, né? Então, quando eu estou fazendo esse estágio, eu detectei que havia muitas crianças de uma determinada sala que praticavam capoeira conosco no grupo. Então eu solicitei para fazer o estágio lá nesse local e que dessa experiência de estágio rendeu a escrita do TCC, né, de pedagogia. E que esse TCC foi desdobrado em alguns artigos que foi publicado, e aí, segundo minha orientadora, que é a professora Ana Paula Romão, esse artigo está sendo citado por várias pessoas. Então, é fruto de uma experiência de capoeira realizada no bairro do Rocha. É uma concepção de capoeira, né? Então, o mestre Inô, ele fala muito a capoeira do Grupo Palmares, ela é fundamentada em 3 cortes, ritmos, movimentos e fundamentos. E são coisas inseparáveis. E a partir daí a gente busca balizar o nosso trabalho. Então, a gente tem uma pegada cultural, uma pegada educacional. A gente também consegue perceber que a gente buscava conversar com quem estava conosco para as pessoas conseguirem conciliar
a prática da capoeira, a estadia conosco no grupo, com a escolarização. Então, alguns alunos nossos fizeram o Enem por anos, assim, mais de 10 vezes, 12, 13 vezes, e não haviam conseguido aprovação. Né? E aí essa galera é a galera da primeira geração que pôde praticar capoeira comigo. E aí, aí a gente veio do desdobramento, né? Com o passar do tempo e as políticas públicas do governo federal de redistribuição de renda, os filhos desses alunos mais antigos, também estando conosco no grupo e se escolarizando, eles conseguem acessar a Universidade Federal no primeiro Enem. Então a gente vê esse salto, mas também fruto de algo que a gente vem falando o tempo todo. Ó, a gente tem que treinar capoeira, mas tem que se escolarizar, porque se escolarizando a gente vai ter um trabalho, um serviço menos pesado. Né? Porque esses primeiros alunos nossos, eles trabalham, muitos deles, na construção civil ou na área de segurança. Né? Esses mais jovens, agora que estão chegando, eles estão, por exemplo, tem agora uma aluna nossa que acabou de entrar no mestrado na Universidade Federal. Gabriel está no mesmo processo, está concluindo uma graduação e está em processo de seleção de mestrado. Esse ano já 6 alunos nossos entraram e mais 3 estão entrando agora na Universidade Federal. Então a gente percebe que essa caminhada está possibilitando que a gente vá conseguindo fazer com que quem está andando conosco consiga perceber que a gente tem que conciliar a prática cultural com a prática educacional para que a gente tenha um trabalho, um labor mais tranquilo, menos pesado. E a gente fala também da responsabilidade que eles têm, porque eles acabam se tornando referência para o bairro. Né? Então, a gente, tanto eu como a mestra Malu, quando a gente entra na universidade, a gente percebe que os alunos olham para a gente, os mestres estão estudando, então a gente pode dar continuidade. Então foi estabelecida uma conexão, né, entre a conclusão do ensino médio e a continuidade numa graduação na universidade. Né? E aí eles percebem que essa relação é possível. E aí a gente fala para eles, hoje vocês vão acabar se tornando referência para o próprio bairro do Roger. Então vocês têm que entrar e vocês precisam apresentar um outro modelo para quem mora aqui no bairro, uma outra possibilidade. Então, com a capoeira, eu acho que o que a gente fez esse tempo todo, aí, esses 25 anos, foi apresentar uma outra possibilidade. A gente não deu certeza para ninguém. A gente não vai salvar, não está prometendo, mas a gente pode dizer assim, que com a prática da capoeira, vocês talvez tenham outra possibilidade diferente daquilo que talvez seja destinado para a gente. Meu pai era trabalhador manual, trabalhador braçal, eu também vou ser. Minha mãe doméstica, eu também vou ser. Então eu penso que, estando conosco, a gente conseguindo transitar em outros espaços sociais, a gente pode apresentar para eles outros lugares, outros espaços e dizer, é possível a gente estar lá. Não é fácil. Essa questão de meritocracia, de dizer se esforce, não é assim para todo mundo. Muita gente se esforça e não consegue entrar. Muita gente se esforça, entra e não consegue concluir. Né? Então é difícil entrar, né? E é difícil permanecer. Na capoeira também. Na capoeira não é fácil permanecer na capoeira. A gente inicia a prática da capoeira e a gente vai ficando, e aí chega às vezes um momento da vida da gente que por uma coisa ou outra a gente ou muda de bairro, ou entra num relacionamento, a vida se torna incompatível com os horários, e aí a gente fica, de certo modo, lutando para permanecer junto à capoeira. Então, assim, não é fácil praticar capoeira, não é fácil estar se escolarizando e conciliar, né, depois disso, a prática da capoeira, o trabalho para a sua sobrevivência e a continuidade da educação. Então é uma luta constante, é um resistir constante, né? Desde o começo, dentro e para concluir, e entendendo que a conclusão não é uma finalização, é só mais uma etapa do processo. A gente fecha um ciclo para iniciar outro. Né? Muito interessante, mestre. Quando o senhor fala da questão desse trânsito entre a escola e o Grupo Capoeira Angola Palmares. Esse nosso aluno é o aluno que está na escola pública, é o aluno que é atendido no posto de saúde. Qual é o papel, então, do grupo? É mobilizar a inquietude dentro de cada um para que acredite no poder de agência, que pode.
autonomia, trabalhar com a capoeira. A gente canta e conta a história desse país a partir de uma afirmação da identidade nossa. Você imaginar, a primeira lei do Estado brasileiro, a República, né, foi o Código Penal de 1890, criminaliza a prática da capoeiragem. O que significa? Se você imaginar, voltando mais, toda a luta do povo negro para conquistar a sua liberdade, participamos da Guerra do Paraguai, participamos de N movimentos para garantir essa liberdade, mas eu acho que o sistema compreende que a capoeira negra é demais e precisa de novo dizer, pá. Mas por quê? Porque a capoeira ensina a pensar. Verdade. Esse pensar incomoda a ordem. Então a capoeira fica sempre no fio da meada, entre a ordem e a desordem. Você quer o capoeirista para tocar, para e cantar, mas você não quer, às vezes, ele para fazer a fala. Porque a fala sempre é muito crítica, porque ele vai reconhecer classe, nós somos trabalhadores de cultura, nós somos filhos da classe trabalhadora, sabe? Na Covid, quem foi que morreu? Eu e mestrado trabalhamos diretamente com cultura. A gente ficou sobrevivendo. Como? Nossos alunos são todos trabalhadores, precisavam pegar 11 e 5 horas da manhã. Então, a gente for ver os dados, quem morre é a classe trabalhadora, é a periferia. Então, estar num grupo de capoeira, na concepção como nós temos aqui no bairro do Roger, a partir desse princípio capoeira na roda, capoeira na vida, é nos questionar. Quem somos? O que nós estamos querendo? É colocar dúvidas e certezas. Eu sempre digo assim, se uma criança chegar perto da gente e olhar para mim e perguntar, mestra, na minha escola fizeram isso, por que a senhora acha? Eu digo, o que é que você acha? Ele mesmo vai desconstruindo os lugares que eles estão atuando, como uma senhora chegou para mim aqui, que foi atendida, e disse assim, mestra, olha, eu acho que o posto de saúde não atende a gente bem, porque a gente é preta. Não foi o que coloquei na boca dessa senhora. Foi porque ela escuta nossas falas, a criança dela está conosco, e aos poucos ela vai adequando a linguagem, fazendo letramento racial. Por quê? Mestre, a gente estava falando sobre isso, né? Na década de 80 veio um movimento muito forte sobre consciência negra, né? Hoje a gente fala sobre letramento racial. E onde é que está o grupo de capoeira? Falando todo dia sobre isso. Eu tenho alunos de 8, 9 anos que eu sabe que é racismo estrutural. A gente brinca, tá vendo as paredes, a gente chega nesse mundo, já as paredes já estão feitas. O racismo já está aí na estrutura, é antes de nós. Então tu tem a pele escura, tu é da periferia, tu é do Baixo Roger. Teve uma menina aluna nossa que passou isso recentemente, estava numa discussão, num espaço, e a pessoa disse, você mora onde? Ela disse, no Roger. Aí ela disse, aí mestre, eu brinquei como a senhora brinca, mas não é dentro do presídio não. Então, a gente compreender o lugar que a gente pisa, para a gente pensar, é muito importante. Então, isso incomoda. Então, o movimento capoeira, dessa concepção, ela incomoda porque a gente vai fazer a crítica. Porque a criança aprende a falar desde muito cedo. Então, eu tenho muitos na reflexão da professora Nina, que ela conta um relato, quando ela começou os penteados afro, a gente fazia esse processo de recital de poesia, estética afro. Ela chegou na escola, tinha uns 14 anos, com o cabelo todo penteado, todo trançado. E a professora na época disse assim, minha filha, esse cabelo é do diabo, o que você está fazendo aqui? Aí a Nina disse que respirou e disse assim, não vou, hoje eu aprendi a falar. Professora, isso que a senhora fez é racismo. Então você imagina isso com uma criança de 14 anos, isso porque vem de uma periferia, você imagina que ela vai dar uma resposta atravessada. Ela para, respira, não, hoje eu já aprendi a falar. Professora, isso é racismo. Então, são essas coisas que o grupo vai todo dia, tem o toque do brimbal, então a criança fazer um AU, a gente tentar sentar na roda escutando o mestre, eu gosto da nossa tradição, quando é assim, é bacana, eu vou escutar o mais velho. Eu, perto do mestre Dário, eu sou a contramestre do mestre Dário, porque é assim que nós aprendemos. O respeito aos mais velhos não tira minha autonomia nem meu empoderamento, porque ele veio antes, ele me ensina, ele também pegou na minha mão para me ensinar. Então eu vou dizer como é a minha linhagem. Eu sou aluna do mestre Dário, fui formada pelo mestre Nô. Aí eu vou trazer, como você diz, mestre, começa a aproximação de uma mulher na capoeira. O Grupo Palmares completou ontem, no geral, 44 anos. Eu sempre digo 42, né, mestre? Ele já está dizendo 4, né? 44. A gente pode brincar com isso, é 44 anos. E eu sou a primeira mestra formada reconhecida pelo mestre Nô. E mestre Nô hoje é um mestre, eu brinco, né? O mais novinho da velha capoeira baiana. O mestre Nô está com 78 anos. Ele tem 59 anos de mestria. Eu tenho 53 anos de vida. Eu tive a honra de ser reconhecida agora em 2019 mestra. E a palavra do mestre não é assim.
Vamos aprender a mestrar, né, mestra Malu? Disse, vamos, mestre. É um novo caminho, é um novo passo. Por quê? Porque até a flexão de gênero é muito engraçado. Eu sou mestra. Eu sempre brinco. Mestre Malu, eu digo, mestra, eu sou mulher, a flexão. Isso é tão sério que eu lembro de uma festa que a gente estava com um aluno nosso que nos convidou e que ele teve o maior prazer e honra de apresentar os mestres. Ele chegou, né? Mestre Dário, meu mestre. Aí a mestra Malu, minha mestra. Aí o menino disse, e tem mestra de capoeira? Aí eu disse, tô aqui, né? Então, assim, esse lugar da mulher na capoeira, principalmente nas altas graduações, ele ainda não é comum. É uma luta ainda para a gente estar nesse lugar, ocupando essa roda. Eu digo isso porque eu participo de um grupo nacional de mestres e contramestras. Hoje no mundo nós somos, em média, se aproxima quase 300 mulheres, que é muito pouco, se a gente lembrar que a capoeira é desde o século XVII. Então, ter 300 mulheres entre mestras e contramestras no mundo é pouquíssimo. Na Paraíba a gente só tem 2. Então, imagine esse espaço, por isso que eu falo para você, dessa concepção de estar nessa roda, de estar fazendo a crítica, de compreender a tradição e o que é bacana, e ter algo que a gente precisa colocar em dúvida e dizer não. Uma roda de capoeira Angola pode começar com 2 mulheres, porque eu já sou uma mestra. Porque na tradição começa com os mais velhos. Mas se não tem as mais velhas, como é que ia começar uma roda de capoeira com mulheres? Mas eu posso começar uma roda. Né? Isso é bem interessante, né? São essas pegadinhas. Outra coisa do desdobramento, do impacto do nosso grupo, nessa concepção da necessidade desse trânsito. Eu vou dizer como a gente escreve assim, a capoeira é uma prática de liberdade para o mundo hoje. Mas para o mundo é sair da minha favela, do meu barraco, da minha quebrada e ir para além. Então, qual é a ideia do Grupo Capoeira Angola Palmares? A gente precisa assumir essa roda em vários lugares. A gente abre a roda em vários lugares. Eu não posso ficar no lugar social dado à periferia, nem ao povo negro. Eu não posso não fazer a reflexão que quem é a elite desse país? Sim, a minha cor, a minha pele, meu cabelo, importa. Como é que eu chego nos lugares? Então, a gente precisa refletir isso com essa criança, com esse jovem, para que ele entenda assim, sou negão, tenho minha identidade afirmada e eu posso ir refletindo a estrutura, tentando entender como são as brechas dessa estrutura. Porque dignidade, para o meu povo, é política afirmativa. Sabe, eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho um emprego, poder estar numa pós-graduação, isso né, não é luxo para o meu povo. Isso é o mínimo, isso é dignidade. Mas o que é que a gente reverbera, né, que a gente diz assim, nós temos 25 anos de grupo. Eu tenho 2 alunos que passaram 17 anos para entrar na Universidade Federal da Paraíba. E nós temos agora uma geração de 8 alunos que entraram. Um segundo lugar no curso de pedagogia. Então, você imagina que nota foi essa. E ele podia escolher, porque a gente tem toda essa base, tá ali fazendo junto. E o que dá para passar, né? Ele podia entrar, que eu acho que é um curso de ciências dos dados. Ele disse, mestre, esse negócio dos números, não. Eu disse, tem certeza? Tenho certeza. Então, vamos para cá, a segunda nota de pedagogia. Isso é muito importante. Porque disso é o quê, Edson? Que nós podemos. Aquela ideia que a gente diz do corpo, né, que foi colocado, né, o povo branco pensa e o povo negro faz, a gente aboliu isso. Se a princesa Isabel ela assinou um marco legal, mas meu povo já estava liberto pelas redes de sociabilidade, 95%. São dados que a gente fala isso todos os dias em sala de aula para fortalecer isso. Nós podemos, o poder de agência é nosso, filosofia Ubuntu é. África é continente, não é país. Eu não falo só de uma etnia, eu falo de várias. Então, isso é para fazer o quê? Para que uma criança, quando ela olhe e o racismo dói na alma, ela possa encontrar no grupo esse espaço de afetividade para fortalecer essa consciência. E desdobramento também do TCC do mestre Dário é o projeto Capoeira no Chão da Escola, Gigante de Saberes. É uma experiência dentro da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a partir da Lei 10.639/2003, e que parte dessa experiência foi escrita por nós. É uma vivência. Fomos convidados pelo Movimento Capoeira, hoje abertura da gestão, mas onde foi pensado, onde é que foi gestado esse projeto? No bairro do Roger, na Escola Nigínia, com uma professora que viu a capoeira no bairro, com um jovem que estava começando a capoeira para ministrar aula, com o mestre, que já fazia o trânsito entre a universidade e esse bairro e essa escola. Por que isso é importante? Porque é uma experiência pioneira nesse país. Um projeto de capoeira voltado para a educação popular tem uma intencionalidade de combater o racismo. Então, isso tem por quê? Porque já temos gestado nesse bairro essas experiências. Como você disse, eu gosto muito que você disse, eu vou começar pelo meu testemunho. Vamos sim falar como corpo testemunho, como corpo arquivo arma, que traz essa memória africana para dizer que bom, eu agradeço aos mestres e nós agradecemos aos mais novos. Isso é ancestralizar. Né, mestre? E de fato, assim, quando a fala de quando tem um projeto como esse, que agora é mais que um projeto, né? Acaba sendo a vida de vocês. Tem mais como separar o grupo
da minha vida de casal, da minha vida entre pai e mãe, é tudo uma coisa só, né? E, apesar disso tudo, né, imagino eu que talvez tenha alguns desafios de quando começaram do que é agora. E quais seriam esses desafios, né? São duas perguntas. Quais são esses desafios e como vocês veem como legado, né? Como é que vai ser daqui para diante? Como é que vocês imaginam o bairro do Roger, o grupo de Capoeira Angola Palmares, daqui aos próximos 10, 20, 30 anos? Mestre, posso começar dessa vez? Vou mobilizar também. Eu olho para o meu bairro e me preocupa. Eu fui conselheira de 2016, tutelado. De 2016 a 2020, eleita por esse grupo que dizia assim, Mestra Malu, não, na época era contra a mestra, a gente precisa de gente boa fazendo política da criança e adolescente para ter uma mudança. E esse grupo de capoeira, jovens e crianças, os familiares me elegeram, eu tive 420 votos. Nesse bairro, no bairro do Roger, que é a nossa área. E eu consegui, acabando ficando, fiquei na suplência, não podia, aí fui convidada, acabei ficando na região Valentina. E eu tinha 2 olhares, de uma região Valentina, que é Gramame, no Conselho Vale, que era Gramame, que é Irmã Dulce, Valentina, aquele Novo Milênio, ali, Gervásio Maia, uma realidade. E eu vinha para o bairro do Roger, eu dizia, mestre Dário, dizia para o grupo, gente, lá é outra periferia. Lá é muito mais violento. Lá tem lugares que eu não posso passar, uma pessoa, uma cidadã não pode passar de um lado e para o outro da rua. Lá não tem esse trânsito. Lá as pessoas não têm sentimento de pertença. As pessoas estão lá, mas elas não pertencem, não se conhecem, não tem. E quando eu volto para o bairro do Roger, eu dizia, gente, vocês não compreendem como quem está fora e vê o bairro do Roger como é incrível. Por quê? Porque a gente se conhece. Né? E olha que eu cheguei depois, a partir do mestre Dário. Mas a gente já se conhece nesse bairro. Quando um menino passa com a camisa da capoeira, se ele estiver perturbando na rua, brincando, alguém diz, olha, eu vou dizer ao mestre. Isso dá pertencimento ao bairro. Isso é forte. Mestre, então, o que muda, o que é desafiador? Hoje, há uma ausência dos apoios, é cada vez mais dificuldade de a gente ter os espaços. O que causa isso? Menos cultura sendo feita todo dia. Respeito à laúça tem um período do ano. Respeito às escolas de sambas tem um período do ano. Mas a capoeira é todo dia. A gente precisa de espaço para isso. Nosso desafio é espaço. Precisa de espaço. Sabe por quê? Eu preciso de uma roda para falar baixo. E o menino entender que o professor fala baixo. Para ele não achar normal que o professor na escola grita e acha que é normal gritar. Não, a gente pode falar baixo. A gente pode se entender baixo. Eu preciso desenvolver escuta para aprender a falar. Então, nosso desafio é espaço. Nosso desafio é compreender o que nós fazemos e onde é que cabe a institucionalização. Para as políticas dos editais, a gente precisa se tornar pessoa jurídica. E quais são os danos da pessoa jurídica? A discussão da institucionalização, a prática da capoeira, já que a gente diz desde o começo, a gente tem um espaço de resistência, a gente tem uma prática de resistência. Então, o desafio do nosso bairro hoje chegaram, eu vou ser bem assim, algumas pessoas que não são do bairro, tem algumas vertentes religiosas que elas pregam um discurso do ódio. Porque quando você acha que a comunidade LGBT é doença, é cura, e você diz para os pais que não. Aí eu tenho famílias aqui, LGBTs, que criam crianças com muito carinho, que é a tia que leva aqui, ó, em cima, nas costas aqui a criança para a escola. Mas aí quando o cara diz que vamos curar, então você nem leva a sua criança, às vezes não pode para o trabalho, mas não quer deixar a tia, que é LGBT, levar. Então tem desafios para a gente continuar dentro desse bairro, com o trânsito que é esse bairro, com o pertencimento dos idosos aos mais novos. Então a gente tem uma dificuldade disso, a gente tem uma dificuldade em algumas políticas, um atendimento de um posto de saúde que não atende à noite, mas se a minha periferia sai 5 da manhã, qual é a hora que eu vou estar nesse posto? Entendeu? Hoje a gente está assim, tendo as reformas das escolas, isso é muito importante. Hoje eu sei que isso aí, a gente pode achar que está apertado hoje, mas as reformas foram para dar dignidade amanhã, para mim ser avanço. Mas, principalmente, sabe, Edson, aí eu vou fazer, aí mestre depois, mestre pega pesado. Eu acho que a gente tem que pensar que aplicar em cultura, favorecer cultura, apostar nas pessoas, é melhor que pensar em segurança pública. É melhor pensar do que apostar numa repressão policial para dentro das comunidades, do que abrir espaço para quem faz capoeira, para quem faz as expressões culturais de cada lugar, fortaleça, porque quando uma criança ela aprende pelo caminho da cultura, ela vai ter reflexão. Mas não é possível manter essa criança sem as políticas afirmativas. A gente não tem um lanche para oferecer a um aluno.
A gente faz capoeira todas as noites, a gente não tem um lanche para uma criança. Mas nunca deixou de ter uma criança. Se você perguntar qual o tamanho do grupo, em média é 100. Sabe por quê? Porque a dignidade ela passa pelo pensamento, passa pelo respeito e pelo amor fraterno, isso é muito sério. Amor é a grande revolução. Você perguntar, mestre, vocês deixam de ganhar dinheiro dando aula lá fora? Deixa. A gente não tira. Às noites é dentro do bairro do Rocha, sábado é dentro do bairro do Rocha, para fortalecer o lugar que eu crio minhas filhas, para que elas possam andar nas ruas. Aí a gente quer que todas as filhas andem nas ruas, as mulheres possam ser respeitadas, a comunidade LGBT, o corpo trans precisa ser respeitado dentro desse lugar. Nós precisamos entender essa afirmação, a diferença. Por isso que o nosso grupo provoca. Meu grupo tem LGBT? Tem. Tem, sabe por quê? Porque é essa dignidade do sujeito e da sujeita. Nós precisamos ser quem nós queremos ser. E isso é o desafio. O desafio é uma política afirmativa para quem faz cultura, não política de edital, preciso de permanência, eu não dou show. Eu faço trabalho todo dia de formiguinha, falando para a criança, quando ela chega, engasga a nossa voz de uma formação. Quando eu digo assim, mestre Dário, hoje o menino na escola chamou meu cabelo de bucha. Ou quando outro menino disse que eu precisei dar um empurrão porque ele queria me tocar, porque é um menino LGBT. Então, se isso não é visto na escola com seriedade pelo Grupo Capoeira, é sério. É sério e a gente faz ação. Racismo é para ser denunciado. Como conselheiro tutelar, eu acho que até hoje, pelo grupo que eu fui eleito, eu não posso dizer, tá tudo bem. Não está. Diz que sim, existe para denúncia. A gente precisa se respeitar quanto ser humano, sujeito de direitos. Isso é tão sério, esse é o nosso desafio. É nosso desafio repensar nossas práticas para continuar formando e existindo, já que nossos alunos não têm condições de trabalhar com cultura, eles vão trabalhar lá fora, eles separam um momento da vida, como eu e do mestre, para estar dentro desse espaço. Quanto mais a gente precisa trabalhar lá fora, a gente está menos dentro do bairro é menos gente que se importa. Fazer cultura é se importar e causar revolução. Revolução só vem com cotidianidade. É presença. A dimensão presença. Não existe falta. Por isso que o mestre disse, se eu saio, se a mestra sai, vai ter alguém aqui. Porque não existe falta. O Grupo Capoeira se junta segunda, quarta e sexta. E sábado à tarde. Você pode estar no mundo. Quando apertar o coração, você sabe onde brincar o toque, a gente vai estar lá e vai abrir os olhos, abrir a alma, abrir uma roda e vai dizer assim, tá tudo bem, vem pra cá. Então, o desafio é continuar abrindo rodas dessa forma, com políticas só de editais, sem políticas de apoio a quem faz todo dia. E que faz, né, Dário? Eu sempre digo isso, eu vou repetir, ou vou fazer uma fala. Gabriel hoje não está aqui, o professor Gabriel não está na Paraíba. Ele está em Brasília, no Plano Nacional de Juventude Negra. Ele está representando a Juventude Negra da Paraíba. Qual é o desafio? Eu disse, Gabriel, fale. Sabe qual é o desafio? O morticínio da cultura negra, o morticínio dos jovens negros, os fechamentos dos terreiros. Quantos terreiros nós temos hoje no bairro do Roger? Isso é nacional. Então a gente precisa dizer, denunciar. Nós, povo preto desse país, a gente precisa ter direito à vida ainda. Beatriz Nascimento falava, né, de esse nego dado. Quem é esse nego dado? E eu não sou um nego dado mais pelo olhado branco. Nós temos uma afirmação de identidade a partir de uma roda de capoeira, a partir dos terreiros, a partir dos maracatus. E Bairro do Roger é forte nisso. Nós fazemos uma política de identidade, de afirmação. A gente quer estar vivo. Aí eu vou trazer fanome, brincando pelo meu lugar de trânsito. O racismo, ele engrandece, embrutece o rosto de uma sociedade brasileira. E até hoje, democracia racial, quanto mito, continua mito. Não tem relação de benevolência entre negros e brancos, entre classe trabalhadora. Não existe, a gente precisa lutar por isso. Então eu vou trazer assim, brincando, sabe, mestre, que eu tenho que provocar esses horários. É dizer assim, a noite não adormece nos olhos das mulheres. Por que será? Conceição Evarista questionava isso. Então, por que será que a noite não adormece nos olhos das mulheres? Vem para o Baixo Roger, vem para as comunidades, vem dormir, para você ver o que acontece no bairro. Então, sobre isso só existe uma, sabe? Que é política de saúde, de educação, de emprego, de renda, de cultura. Sabe por quê, Edson? Amor, você respeitar o mais velho, respeitar uma criança do lado, poder escutar. Escuta uma criança, ela tem muito a dizer. Esse é o nosso desafio, continuar existindo contra o Grupo Capoeira Angola Palmares, porque o racismo também é tão grande que a gente passa por um momento. Será que a gente vai continuar existindo amanhã? Nós não temos espaço. Nossas rodas são espaços cedidos, diz como já foi Casa Pequena Davi, que a gente teve a questão da pandemia no lugar pertinho, eu espero para o ano estar voltando para cá, como os espaços. Qual é o espaço? O que é que incomoda ter um grupo de capoeira perto? Porque a gente ensina a pensar, e racismo para ser denunciado. Eu vou dizer para você, racismo nunca mais, tortura nunca mais. Nós estamos num momento de abertura democrática, eu digo assim, a gente precisa entender onde é que reverbera e chega dentro da comunidade. E o desafio hoje é lutar e continuar lutando, como Zumbi e Dandara lutou, pela nossa liberdade, dignidade.
Esse é o nosso desafio quanto grupo, como sujeita, como sujeito. E vou dizer, a gente tem uma galera aí, pode chamar depois, viu? Que não é só eu e Mestre Dário que fala muito bem, não. Hoje a galera que está conosco fala bem, pensa bem. A gente está entrando... Mestre Dário, 3 mestrados na área de comunicação, na área de educação, na área de geografia. 3 mestrandos do grupo. Mestre Dário está se qualificando agora. Eu terminei meu mestrado. Estamos atrás de um doutorado, vamos sair aí ver como é que tá. E vou dizer mais. Sabe qual é o orgulho de ser, Edson? Que isso foi a partir, e o único retorno que eu dei na minha comunidade. Nós pesquisamos capoeira, todos os nossos alunos discutem étnico-racial, todos os nossos alunos discutem periferia, para dizer, a gente precisa entrar nas universidades públicas, espaço da elite. Quem são os nossos governadores? Quem são os nossos deputados? Quem são os nossos representantes? Eu não vejo a periferia, mas daqui a alguns anos vamos ver. Porque, além de Mestre Malu e Mestre Dário, nesse país tem grupo de capoeira pensando igual. Tem gente do Maracatu pensando igual, tem gente do terreiro pensando igual. A revolução é... Não dizer que o outro é meu inimigo, não é meu aliado. O racista é meu inimigo. Agora a gente precisa fazer uma educação antirracista para mudar esse país. Senão a guerra civil vai chegar, porque ninguém aguenta, uns com tanto e a gente sem nada. Isso é o grande desafio. Verdade. É isso. Uma outra, assim, né? Mas no mesmo alinhamento, é colocar que esse desafio também é fazer com que as pessoas busquem, mesmo de fora, entender e respeitar a capoeira, sabe? Porque parece que a roda de capoeira incomoda. Parece que a gente ainda está naquele processo de que quando escuta o berimbau tocar e um monte de gente cantando, perna vai, perna vem, parece que aquilo ali incomoda, né? Então o grande desafio é as pessoas, estando de longe, respeitarem a roda, respeitarem aquelas pessoas que estão ali jogando capoeira, porque ali há uma política de redução de danos. Quando a criança, o adolescente está com a gente, pronto. Nós acabamos de chegar de uma atividade que nós fizemos na Faculdade de Maurício de Nassau. Várias crianças de 7, 8, 12 anos estavam conosco nessa atividade lá. A gente, semana passada, teve a oportunidade de participar numa outra atividade, e aí algumas crianças de um outro bairro periférico da cidade entraram lá. As crianças ficaram admiradas com a estrutura da Faculdade Maurício de Nassau, né? E disseram, pô, cara, essa escola é muito bonita, né? Então a capoeira oportuniza também, como eu falei anteriormente, a gente andar e entrar em outros lugares, né? A gente não fica só na quebrada da gente, resumido no gueto da gente ali, né? Então a capoeira oportuniza. Eu, através da capoeira, eu tive a oportunidade de viajar para outras cidades da Paraíba, viajar para outros estados do Brasil. Eu tive a oportunidade. Eu digo sempre para quem treina capoeira conosco, a primeira vez que eu botei o pé dentro da Universidade Federal da Paraíba foi por causa da capoeira. Eu não pisei lá como estudante, eu pisei lá como capoeirista, para fazer uma apresentação. Certo? Mas eu estudava, então que escola era essa que não conectava, sabe, a continuidade ali, na época era 2º grau, com o ensino universitário. Não havia essa conexão. O que se dizia para a gente era, você terminou aqui, na época, o 2º grau, hoje é ensino médio, vai trabalhar. A escola de onde eu vim não fazia essa conexão. Hoje, nós, enquanto capoeiristas, nós fazemos. Essa ideia de dizer acabou, não existe o acabou. Existe, eu fechei um ciclo, vou abrir um outro. Então, terminou o ensino médio, universidade, faz a graduação. Terminou a graduação, vai para pós. Tem especialização, tem mestrado, tem doutorado. Fez o doutorado, lá na frente você vai entender que existe o pós-doutorado. E vai. E depois você vai conhecer outras coisas. Então, nós, a partir do trabalho que a gente faz, a gente vai tentando apresentar essas possibilidades. Como eu disse antes, é difícil. Uma dificuldade, um desafio que nós enfrentamos hoje é esse. É justamente o desafio de ter um lugar onde nos reunir e que essa reunião nossa seja respeitada. Porque a gente não está ali só para jogar perna, a gente ali está para conversar. A roda de capoeira, o grupo de capoeira é um espaço de sociabilidade. Me perguntaram outro dia, ontem de manhã, a gente estava dando uma entrevista, aí a pessoa perguntou, mestre, e aí como é que é? A capoeira para você é o quê? Aí eu parei e pensei, capoeira hoje é praticamente minha vida. Por quê? Porque é através da capoeira que eu constituí família de sangue. Mas o grupo de capoeira, nossos alunos, eles acabam se constituindo também naquela família estendida, né? Teve um aluno nosso que ele
foi viajar, foi para o exterior, e antes de viajar ele foi lá em casa, e fazia o quê? 5, 6 anos que ele não estava constantemente conosco. Aí ele passou lá em casa e disse: mestre, eu estou passando aqui para lhe dizer que eu tô viajando, mas olha, eu vim dizer que o senhor ajudou muito para essa chegada. Então, as pessoas precisam entender isso. A gente não está ali querendo fazer mal a ninguém. A gente está ali para jogar capoeira, para ensinar um pouco da nossa história, e o que a gente gostaria é que as pessoas respeitassem isso. Sabe? Porque a mestra Malu falou, né? No passado, a capoeira salvaguardou outras culturas. A capoeira, o capoeirista, ele dá origem ao frevo pernambucano. O capoeirista salvaguardava os terreiros. Porque, como a mestra Malu falou, a primeira política pública do Estado brasileiro para a capoeira foi a criminalização da capoeira. A capoeira foi criminalizada em 1890. A República começa em 89. Em outubro de 1990, o Marechal Deodoro assinou um decreto e criminalizou a prática da capoeira. Então, não só a capoeira, mas tudo quanto era manifestação da cultura afro-brasileira foi criminalizada. E se ouvisse um batuque, a polícia ia lá e quebrava berimbau, havia os embates, certo? E a capoeira salvaguardou esses espaços. Aí a gente pergunta: e quem salvaguarda a capoeira hoje? Se não os próprios mestres. Parece que o tempo todo é nós fazendo por nós mesmos. Eu acho que o grande desafio hoje é esse. Por isso que eu digo, as pessoas precisam entender o que é a capoeira, o que é a roda de capoeira e respeitar esse espaço. A roda de capoeira é espaço de contradição também. A gente está falando de uma perspectiva de capoeira. Existem outras, certo? Existem outras, mas esse espaço de capoeira deve ser respeitado. E eu acho que esse é o grande desafio. A partir do momento que as pessoas passarem a ter esse respeito, a gente acredita que o espaço cedido vai ser um espaço cedido e respeitado aquele processo educativo ali dentro. Capoeira também educa para a vida, sabe? As pessoas precisam começar a entender. Eu acho que o grande desafio hoje é esse. Isso, e de fato né? É esse espaço. E fico muito feliz, né? E embargado também, emocionado, que acaba sendo, de fato, um momento muito, muito emocionante, assim, para mim, de ter começado, né? Se bem que a vida sempre é uma junção de vários começos, né? Estar aqui hoje nesse novo projeto, né? Nesse centro do Roger, né? Que é um bairro que me acolhe, né? E muito feliz mesmo. O nome do programa é Voz da Cultura e a gente está ritmado, né, das vozes das histórias, né, dos meus mestres, né? O mestre além da capoeira, mestre da vida, né, que de fato onde aprendi muito e que de fato você que está nos ouvindo possa se permitir, né, a conhecer e dar sua contribuição também, né? E a gente encerra nosso primeiro, né, passando de novo para vocês para sua mensagem assim de quem ouviu e desse legado, né? Qual é a perspectiva de vocês para o futuro? E aí o programa Vozes da Cultura vai ficando com a fala do mestre Dário, da mestre Malu, nas suas saudações finais. Então é isso, gente. Agradecer a Edson pelo convite, né? Pela possibilidade de falar um pouco sobre a nossa experiência aqui no bairro do Roger, né? E a mensagem não é uma mensagem final, mas é mais uma mensagem, né? De que quando a gente passar pela rua, em qualquer lugar, que a gente vê uma roda de capoeira, que a gente respeite o que está sendo feito ali, porque aquilo ali não é uma coisa que foi feita da noite para o dia. Aquilo ali é resultado de uma vida. Muitas daquelas pessoas ali têm uma vida dedicada à capoeira, né? E muita gente tomba por causa disso, né? Muita gente é tombada por causa disso. Então, que a gente veja e respeite, né? E que entenda, assim, nessa caminhada da gente, a gente teve a oportunidade também de transitar em alguns lugares que possibilitaram que a gente também pudesse acessar outros espaços. E muitos capoeiristas não têm isso, né? Muitos capoeiristas ficam naquilo que a gente chamou agora há pouco de gueto, né? E o gueto ele é um espaço bom, mas é um espaço também limitador, porque parece que você não consegue passar para o outro lado da rua desse gueto e perceber que existe um mundo para fora daquilo dali. Então a gente, quando começou a praticar capoeira, a gente teve a possibilidade de estar também com pessoas mais antigas que tinham uma pegada de luta, de denúncia contra o racismo e que fez com que a gente norteou, suliou a nossa forma de olhar para a capoeira, né? Então,
Uma roda de capoeira é resultado de um trabalho feito por anos e anos. E é resultado de um trabalho de outras pessoas. Não está em mim. Vem de outras e de outras. Está passando por mim e que a gente busca, de certo modo, passar para outros, para que o trabalho aqui no bairro continue. Então, a mensagem é essa. Um salve para todo mundo e que quando a gente vai à roda de capoeira, a gente se aproxime, busque bater palma, contribuir para aquele momento. Gratidão. Depois das palavras do meu mestre, sempre é emocionante, né? Porque é isso, capoeira é a nossa vida. Foi uma escolha lá atrás, e aí eu vou dizer, eu e mestre Thales somos uma família de capoeiristas. Nós temos 4 filhos, né? Gabriel, o mais velho, hoje é professor, mas a gente tem 3 meninas e todas capoeiristas. É emocionante hoje na apresentação mais cedo, quem cantou a roda foi Gabi, né? A nossa adolescente, ela estava com 13 anos, ela cantou uma roda inteira, né? Então isso é muito importante para nós. Por quê? Porque, no fundo, a gente quer ter um espaço de ser gente, de ficar bem, de estar rindo. É isso, é isso. É bom, a gente faz um movimento, aí cai e levanta, e o outro ri, canta uma história, outro toca aqui. E isso faz a gente lembrar a nossa humanidade. E isso faz a gente dizer assim, eu queria ter mais contato com a terra, eu posso escutar o vento, eu preciso escutar o berimbau, eu preciso escutar pessoas e respeitar os mais novos e os mais velhos. As pessoas são diferentes, está tudo bem ser muito diferente um do outro. Mas a gente quer ter uma roda para estar junto. A mensagem é isso. A gente está num mundo que a gente está sempre lutando. Eu digo que eu sou periferia, a gente sempre está nos corre. Mas a gente também precisa ver a periferia com lugar de calma. A gente tem direito a ser feliz, a ter um pensamento crítico, mas estar junto. Eu acho que se existe uma intenção no Grupo Capoeira Angola Palmares, é que seja um momento marcante para a vida de todos nós. Eu digo assim, a gente leva cada um e a gente é levado por essas pessoas para o mundo, porque a gente quer um mundo melhor. Eu acho que a gente quer uma periferia do bairro do Rocha, que é encantador no bairro do Rocha. É um bairro que a gente transita, é um bairro que é vivo, um bairro que todo mundo se encontra. Eu acho que isso é a coisa mais bacana. Que a gente do bairro do Rocha, aí vou dizer vozes, né? Que bom que sejam vozes, que seja esse corpo com percepção, né? Que a gente do bairro do Rocha possa voltar a transitar e ser um bairro com ares do interiorano, sabe? Que todo mundo se conhece, todo mundo se fala. E quando vê a roda de capoeira, é só como sempre foi. É só chegar perto, escuta um pouco da gente, leva a gente para o coração. Se a gente provocou, é só para sair um pouco do lugar e dizer, nós somos juntos nesse bairro. O bairro do Rocha tem uma história de vida, de tantas vidas. E o que é bacana é, a gente faz junto. Esse bairro tem essa coisa de fazer junto, que é muito lindo. Eu acho que essa mensagem do Grupo Capoeira Angola Palmares, é mensagem por mim, pelo mestre Dário, por Nina, por Bamba, por todas as gerações. A gente tá indo para fora e tem uma coisa, viu? Todos nós fazendo questão de afirmar uma identidade. Nós somos o bairro do Roger. Isso é muito bom. Show. E a minha palavra é gratidão mais uma vez ao mestre Dário, à mestra Malu. Obrigado. Continue salvando vidas, né? Continue com esse legado cultural e social no bairro do Roger e no mundo todo, viu? Deixa eu começar, deixa eu só terminar assim. Edson, que bom que você é parte dessa roda. Axé. Gratidão. A gente diz assim, ó, até logo, né? Adeus, minha gente boa. Adeus que eu vou embora. No toque do berimbau eu cheguei, no toque do berimbau eu vou me embora. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou embora. Boa viagem, eu vou. Boa viagem, eu vou agora. Boa viagem. Axé. Axé.